Boa noite, irmãos. Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Amós. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. A gente vai trabalhar com alguns versículos deste capítulo, mas nós vamos ler apenas os versículos 12 e 13. Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13. Mais uma vez eu te convido a se colocar de pé, com santa reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus, palavra de Deus para o seu coração, nesta noite. Vamos ler juntos? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém e amém. Pode assentar-se, irmãos. Enquanto nós estávamos louvando a Deus, o Senhor me trouxe à memória um momento na história da revelação em que Deus levanta um profeta. O nome dele é Natã. E eu fico imaginando essa conversa. Natã, vai até o rei, Davi, meu servo. Você precisa repreendê-lo. Ele já não está tocando harpa mais como antes. Ele já não está orando mais como antes. Ele já não ora como antes. Ele se afastou de mim. O coração dele não é o mesmo. Não pega fogo mais. Ele não tem a mesma sede, fome, obsessão, desespero pela minha presença como ele já teve uma vez. Vai lá, Natã. Vai restaurar o meu servo. Natã vai, chega até Davi. Conta uma história. Todos nós talvez conhecemos essa história. De um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, que recebeu uma visita e que quis fazer uma janta para aquela célebre visita, mas ele foi e tomou a ovelha do homem que tinha uma única ovelha. Roubou, tomou, matou, preparou e a serviu. Davi ficou tão indignado. Quem é o homem que é capaz de fazer isso? Esse homem tem que morrer. Ele tem que pagar 4 vezes, restituir o que ele fez. E ele escuta da boca do profeta. Profeta significa boca de Deus, que fala autorizado em nome do Senhor. Davi, tu és este homem. É sobre você. Davi foi advertido. Davi foi repreendido. E a resposta para muitas pessoas que perguntam por que Davi é considerado nas Escrituras o homem que tem o coração mais parecido, o coração de Deus, se ele foi capaz de planejar um assassinato, adulterar. Como é possível isso? Todos nós somos pecadores. Mas a diferença é que as Escrituras mostram que Davi, ele tinha respostas quebrantadas a Deus. E ele não jogava a culpa do pecado dele para ninguém. Ele sempre as assumia. Ele foi advertido. Ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pequei contra o Senhor. E se arrependeu. Mas ele jogou uma sentença sobre o homem da historinha, né? Ele tem que pagar 4 vezes mais. E aquela sentença caiu sobre ele. Perdeu 4 filhos. Depois disso. Deus serviu na história
de levantar profetas. Acabamos de ler essa história do profeta Amós. Ele, no capítulo 1, ele diz: eu não sou profeta, não sou discípulo de profeta, eu sou apenas um boiadeiro. A situação de Israel estava tão complicada que parece que até que talvez não tinha profeta lá. Deus teve que levantar um boiadeiro crente para trazer a palavra dele. Isso nos mostra que Deus, ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Jamais, jamais. Sempre está o remanescente que Deus está guardando. Sempre, porque Ele é fiel. A igreja é dele. Ele está cumprindo os propósitos dele na nossa vida. E a boa notícia para nós nesta noite é que muitas e muitas vezes a nossa vida espiritual, ela, utilizando a linguagem de Martin Lloyd Jones, o Dr. David Martin Lloyd Jones diz que muitas vezes nós entramos numa depressão espiritual. Nós nos desanimamos. Nosso coração se endurece. Olha como começa aqui o texto que nós lemos. Mas antes, só para a gente lembrar um pouco de Amós. Ele profetiza no Reino do Norte. Ele profetiza no século 8º a.C. Ele é o profeta que profetiza às vésperas do primeiro cativeiro, o cativeiro da Síria, que se dá no ano 722 a.C. Irmãos, esse cativeiro dizima Israel. Os estudiosos dizem que Israel quase se acaba aí. Eles foram advertidos. Eles estão sendo advertidos aqui, em Amós. Se você olhar para o texto que nós lemos aqui, o versículo 12 começa: portanto. Nós temos que olhar o contexto do que está dizendo aqui. E se você olhar para o capítulo 4, 5 vezes Deus relembra ao seu povo: eu fiz isso. Olha, eu fechei os céus. Ficou 3 meses sem chover. E vocês não perceberam. Vocês não se converteram a mim. Eu fiz isso. E vocês não se converteram a mim. E se você olhar aí, olha só, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos, fome, em todas as vossas cidades e com falta de pão, em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas outro. Perdão, deixa eu ler isso aqui de novo. Ficou esquisito, né? Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. E vocês perceberam por quê? Não. Era a mão de Deus sobre vocês. Às vezes Deus coloca a mão dele sobre a nossa vida e nós não percebemos. Deus está disciplinando. Deus está corrigindo. E o resultado aqui é que o Senhor está dizendo, olha, no versículo 8, andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E continua lá no final do versículo 9, quando ele fala que os feriu. Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Se você olhar o final do versículo 10, o Senhor está dizendo, contudo, não vos convertestes a mim. No final do versículo 11, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 5 oportunidades, 5 advertências. Agora, já não tem mais oportunidade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Chegou a hora do juízo. Deus avisa, avisa e avisa. E avisa e avisa. Agora já não há mais tempo. Meus irmãos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, que é precioso para a nossa edificação, e quando nós vemos o que esses assírios vão fazer com Israel, dá para entender a reação de Jonas. Ele odiava os ninivitas. Porque os assírios, eles inventaram técnicas de tortura. Eles tiravam o bebê da barriga de uma mulher viva, com um ferro, enfiava e tirava assim. Eles amontoavam as cabeças dos oprimidos
decapitavam e colocavam na praça pública. Terríveis. O próprio Deus fala deles. Eles são terríveis. Mas agora, assim diz o Senhor. Eu assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O problema que nós vemos aqui, no contexto deste livro, do profeta Amós, é que o país está cercado de idolatria. Os outros povos têm os seus ídolos. Israel está olhando para os outros povos e está gostando da idolatria dos outros povos. E começam também a idolatrar. Vocês lembram quando me converti, eu tinha uma sede das Escrituras. Entrar no meu quarto, abrir a Bíblia e lia, 7 livros da Bíblia. Minha mãe dizia, o que está acontecendo com esse menino? E eu lembro quando eu estava lendo os reis, e eu ficava lendo para saber se aquele rei tinha feito o que era bom diante dos olhos do Senhor. E ficava naquela expectativa, e sempre vinha aquilo. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, porém não retirou os ídolos lá de Dan e nem de Berseba. O país estava cercado pela idolatria. Até que Deus levanta um rei que foi profetizado. E este rei vai e manda destruir tudo. Toda a idolatria que agrada a Deus. O Senhor odeia a idolatria. Então, Israel está vivendo algo que nós chamamos de ateísmo prático. O que significa isso? Se você perguntar a um ateísta prático, ele vai dizer, não, eu creio em Deus. Eu creio nele. Mas vive como se Deus não existisse. Em todos os seus relacionamentos. E a igreja está cheia de pessoas vazias. Tem relacionamento com Deus. Toda semana sem relacionamento com Deus. Igual o Davizinho lá em pecado. Coração duro. Mas o Senhor é bom. Ele levanta os professores da escola dominical, levanta os pastores, os pregadores, para advertir uma e outra vez. Uma e outra vez. E sabedoria é nós olharmos para as advertências e aprender com elas. Então Deus anuncia aqui neste texto o encontro. O encontro com Ele. Embora a mensagem é dirigida a toda a nação, você observou aí? Prepara-te. É de forma pessoal. A mensagem ela é coletiva, mas a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Então, quando nós olhamos para os profetas, nós observamos que o profetismo bíblico ele tem uma característica comum. Todos os profetas, eles denunciam o estado espiritual que o povo se encontra e anunciam a esperança. Sempre denúncia e anúncio, denúncia e anúncio, denúncia e anúncio. Nós vemos nos profetas, muitas vezes, uma profecia que se cumpre para a época da escrita e para a posteridade. Como um texto clássico, Isaías 7,14, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, o seu nome, essa é uma profecia para a época. É um filho de Acabe, mas também é uma profecia que se cumpria na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas essa é uma característica do profetismo bíblico. Denúncia e anúncio. E nós vemos isso aqui também. É o que está acontecendo. Então, o que é que nós podemos aprender quando olhamos para esse texto, para esses versículos, a respeito do encontro com Deus? Como seria se você tivesse um encontro com Deus hoje? Qual seria a sua postura? O que você tinha para falar para o Senhor? O que você acha que Deus ia falar para você? Nós aprendemos nesse texto. Primeira coisa que nós aprendemos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Palavra de Deus. O encontro com Deus é inevitável. O Senhor está se referindo à invasão da Síria sobre Israel. Essa é a profecia para a época da escrita, mas aponta para uma realidade maior. Que todos nós um dia estaremos diante de Deus. Isso tem a ver com rendição de contas.
O texto aqui não apresenta uma hipótese, mas uma certeza. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Deus não diz talvez. O Senhor está dizendo, prepara-te. Você precisa preparar-se para isso. Fica pronto. Todos os seres humanos, sem exceção, se encontrarão com Deus. Alguns se encontrarão com Ele agora, pela fé em arrependimento. Outros no juízo final. Mas não existe neutralidade diante dessa convocação. Você não pode dizer, não quero me encontrar com Deus. Um dia, todo olho verá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os mortos ressuscitarão. Primeiros em Cristo, como diz Paulo, ressuscitam, se encontram com o Senhor, vem com Ele para julgar todos os outros. Todos os mortos ressuscitarão. Apocalipse diz que o mar dará aos seus mortos. Aqueles que foram cremados das cinzas vão ressuscitar. Bilhões de pessoas diante do trono, diante do tribunal. Imagina como será isso. Os livros serão abertos. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí não haverá mais oportunidades. Portanto, esse texto hoje é uma advertência. Porque ainda temos tempo. Prepara-te. Porque esse encontro é um encontro inevitável. Amós está se referindo à invasão assíria, naturalmente. Deus estava vindo se encontrar com o seu povo. Eles estavam desdenhando de Deus. Eles estavam confiando nos ídolos. Vacas de Bazã. Os ídolos dos outros povos. Baal. Então o Senhor está sendo irônico, dizendo, então prepara-te, vamos ver se esses deuses vão conseguir me enfrentar. Está falando isso para o seu próprio povo. Irmãos, os 10 mandamentos, o primeiro dos mandamentos, os 2 primeiros mandamentos, está falando do nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus zeloso. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. E agora um povo adorando bezerro de ouro. Esse é o problema nos tempos de Amós. Eles estão adorando um bezerro de ouro outra vez. E Deus está dizendo, então vamos ver se eles vão aguentar. E vamos ver se os seus deuses vão suportar a ira do verdadeiro Deus. Depois ele se apresenta no versículo 13. Quem é esse Deus? Dá as suas credenciais. Que parece que o povo havia se esquecido de quem é o nosso Deus. A ilusão do coração humano é acreditar que pode adiar indefinidamente as questões eternas. Crendo ou não crendo em Deus, em Jesus Cristo e em sua palavra, nós não podemos mudar as realidades eternas. Não é porque você não crê ou não esteja buscando a Deus que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Prepara-te. Tem muita gente que se prepara para fazer o concurso público, prepara para dar uma boa educação para os seus filhos. Isso tudo é bom e é legítimo. Mas não se prepare espiritualmente. Irmão, materialmente, se alguém te bater, seu carro está sem seguro, vai ser triste, paciência. Você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai comprar outro carro. Se acontecer uma fatalidade terrível com você, você sofreu um acidente, tiver que amputar um braço ou uma perna, vai ser terrível, mas a vida continua. Mas espiritualmente, se a sua alma não estiver nas mãos de Deus em Cristo, não há reparos. Não tem conserto. Isso é muito sério. A graça atua hoje como preparação misericordiosa. Cada chamado ao arrependimento é uma oportunidade de se preparar para o encontro amanhã. Rejeitar essa graça é caminhar voluntariamente despreparado para um encontro que é inevitável. Ele vai acontecer. Olha o que diz Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo aqui está escrevendo a quem? Aos romanos, à igreja.
Existem dois tribunais nas Escrituras. Um tribunal para salvação, aquele que crê não será condenado, já está salvo. Mas existe um tribunal em que vamos render contas a Deus dos dons, dos talentos, dos nossos dias, de tudo que Deus colocou na nossa mão, como mordomos, como administradores, galardão. Se você for citado por uma audiência, ignorar essa citação, não cancela o julgamento. Apenas agrava a situação. Da mesma forma, ignorar o chamado de Deus não elimina o encontro. Apenas remove a preparação. Não quer dizer que será evitado. João Calvino, lá nas Institutas, ele diz o seguinte: enquanto Deus nos concede tempo para o arrependimento, Ele nos chama à vida. E quando esse tempo passa, resta apenas o juízo. Então, o primeiro ensino sobre o encontro com Deus é que esse encontro é inevitável. Certo? O segundo ensino que o texto nos entrega é o seguinte, diz lá, o versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É um encontro pessoal e intransferível. Outra vez, a mensagem é coletiva, é para todo Israel, mas Deus fala no particular. Prepara-te. Para cada israelita, para cada um do povo de Deus. Os pronomes aqui estão no singular. O encontro com Deus será pessoal. Ninguém se encontrará com Ele por meio da fé do outro. Não haverá representantes legais, padrinhos espirituais, tradições religiosas que sirvam para essa defesa. A fé da família, da igreja, da denominação, nada poderá fazer naquele dia. Cada pessoa estará sozinha diante de Deus, respondendo pela sua própria vida, pelas suas escolhas. E essa verdade desmonta toda a falsa segurança religiosa. Ser parte do povo de Deus, externamente, não é o mesmo que estar reconciliado com Deus internamente. Aí fica parecendo um jovem rico que chega até Jesus, religioso, bom testemunho, guardava os mandamentos, fazia tudo certinho aos olhos da sociedade. Talvez fosse o primeiro candidato a presbítero da igreja aqui. Só que ele tinha uma angústia. E tinha uma má teologia. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque eu não tenho. Tinha tudo, mas não tinha nada. Spurgeon disse, ou Cristo é tudo para você, ou Ele não é nada para você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz assim, olha irmãos, preste atenção, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Pastor, mas eu sou crente. Pois é, ele está falando para crente mesmo. De que forma? Ele contou lá uma parábola acerca dos talentos, lembra? E eu entendo porque Charles Spurgeon viveu da forma que viveu. Entendo porque Hudson Taylor viveu como viveu. Entendo porque tantas mulheres se sacrificaram. Entendo porque Jean Elliott fez o que fez. Porque eles entenderam isso aqui. Nós temos uma vida. Uma vida. E o que estamos fazendo dessa vida que Deus nos deu? Para quem nós estamos vivendo? Packer disse o seguinte, conhecer a Deus é uma relação pessoal. Ninguém pode fazê-lo por procuração. Não é baseado na fé dos pais. Só lá no batismo infantil. Depois acabou. Cada um terá que prestar contas diante de Deus. A fé não pode ser dada desta maneira. Ela é pessoal. Então, a gente precisa entender que nós vamos render contas a Deus de tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão. Hoje, Deus nos adverte com paciência. Naquele dia, julgará com justiça perfeita.
O tempo para dar as explicações é agora. Nós até lemos aqui Isaías capítulo 1, quando o Senhor está confrontando o seu povo. Lá no versículo, se eu não me engano, 18, aí eu tenho que ver agora aqui, né? Para não falar coisa errada. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deus monta um tribunal. Deus montou um tribunal. Isaías capítulo 1. Já percebeu isso? Capítulo 1. Ele é o juiz. Ele chama as testemunhas, céus e terra, como ele fez lá no Pentateuco. Ele chama o réu, Judá e Jerusalém. Ele coloca a causa. O boi conhece o seu dono, o jumento, dono da sua manjedoura. Mas vocês não me conhecem. Ignorância. Idolatria. Quebraram a aliança. Deus está montando um tribunal. E aí nesse tribunal ele diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos. Coloque as suas razões. Justifique por que vocês estão vivendo uma vida tão omissa. Tem explicações? Comece a fazer explicações. Hoje a gente pode fazer isso. Mas vai chegar um momento que não mais. E olha, o sábio Salomão, ele fala o seguinte: faz o que você quiser da sua vida. Aproveite da sua juventude. Você faz, toma a decisão que você quiser. Se a gente vai lendo e fala, oh, que coisa boa, né? Sabe, porém, de uma coisa. De todas as coisas Deus te pedirá contas. De cada uma delas. De cada uma delas. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Um tribunal silencioso, um juiz assentado, livros abertos, silêncio pesa mais do que qualquer acusação. Assim será o encontro com Deus para aqueles que rejeitam e que não se arrependem dos seus pecados. O encontro com Deus ele é inevitável. O encontro com Deus ele é pessoal e intransferível. Cada um vai ter que render conta diante de Deus. Mas esse encontro não é com qualquer um. É com Deus Todo-Poderoso. Olha as credenciais dele aí no versículo 13. Porque é Ele quem forma o quê? Os montes. Cria o quê? O vento. Declara ao homem qual é o seu pensamento. Essa tradução aqui pode nos confundir. Sabe o que está dizendo aí? Deus declara ao homem os pensamentos de Deus ao homem. Revelação natural e especial. É o Deus que se auto-revela. E faz da manhã trevas. Manhã, noite, trevas, dia, para Deus é a mesma coisa. Pisos altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O alto da terra, que é idolatrado por vocês, onde estão os ídolos, Deus coloca os seus pés. Assim como as águas, intranquilas, no meio da tormenta, que leva os discípulos a temer pela própria vida. Uma grande tempestade. De repente Jesus está andando sobre as águas. E os discípulos estão perplexos. Preste atenção. Aquilo que traz mais medo para nós está sob os pés de Jesus. Ele domina tudo. Ele controla todas as coisas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o nosso Deus. Encontra com Ele. Amós descreve Deus a quem ou com quem nos vamos encontrar como Deus onipotente, onisciente, soberano. Ele forma os montes, cria o vento, conhece os pensamentos, revela os pensamentos ao homem, governa o tempo, pisa os altos da terra, nada escapa do seu domínio. Isso aqui não é curiosidade teológica não, irmão. Isso aqui é para mostrar para o crente e para o ímpio, advertir o ímpio, para gerar no nosso coração temor do Senhor. Aliás, irmãos, esse deve ser um pedido de oração desta igreja. Senhor, dá-nos temor do Senhor. Coloca temor do Senhor no nosso coração. É o princípio da sabedoria.
Porque quando nós tememos o Senhor, nós somos preservados de nós mesmos. Senhor, traz o temor do Senhor no nosso coração. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja humilde, é uma igreja poderosa no Senhor, é uma igreja crente, é uma igreja pronta para crescer, é uma igreja que trata em sério com o pecado, e é uma igreja que busca a Deus de todo o coração, é uma igreja humilde, é uma igreja que se humilha na poderosa presença de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Quanto maior a nossa visão de Deus, mais séria será a nossa preparação para esse dia. Reduzir Deus é a raiz de um arrependimento superficial. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento. O problema do homem não é que Deus seja severo, mas o homem se esqueceu de quem é o Deus que ele serve. O homem perdeu o assombro. O homem se acostumou com os milagres. O milagre da vida. Quando a gente vai visitar lá um bebezinho que nasceu, olha que coisa extraordinária. A vida. Quando nós nos despertamos pela manhã, tanta coisa funcionando no nosso corpo. Milagres e milagres de Deus que nós não vemos. E todas aquelas bênçãos que Deus nos dá, livramentos que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Saiu, esqueceu uma chave, fica bravo, esqueci de novo. Talvez Deus te livrou de um acidente, ou de qualquer outra coisa. Deus nos cerca por todos os lados. Então, aqui, nesse encontro, nós precisamos relembrar quem é o Deus do encontro. As credenciais do juiz. Primeiro, ele é o Deus de Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É o Deus verdadeiro. É Yahvé. É o Deus de aliança. É o Adonai. É o El Shaddai. É o Senhor Todo-Poderoso. É o que tem a última palavra. É aquele que faz as coisas que não existem passar a existir. É aquele que declara ao homem que está diante do mar, com um mundaréu de gente atrás: marche. Senhor, mas tem um mar. Quando Deus vai conosco, Ele faz coisas que não existem passar a existir, se é a vontade do Senhor. Moisés, por que você está orando? Por que clamas a mim? Só diga ao povo que marche. O Deus verdadeiro, e não esses bezerros de ouro. Eles não são seus deuses. O Senhor está advertindo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu acho extraordinário que tem um salmo que está falando lá sobre o nosso descanso em Deus. E aí termina assim: uma oração ao Deus da minha vida. Olha que coisa extraordinária. O Deus da minha vida. O Senhor fez uma aliança comigo. Um contrato. Ele é fiel. Ele é o meu Deus. Ele é quem me sustenta. Ele é quem me perseverará até o final. Eu vou chegar lá não porque sou bom, não pelas performances, não pelo meu esforço, porque Deus colocou a mão dele sobre a minha cabeça. Ele está me guiando, está me protegendo do meu coração, de mim mesmo, das artimanhas de Satanás. Você sabe o que custou para mim pregar essa manhã aqui? Foi terrível. Madrugada de lutas, de oração intensa, batalha espiritual. Por quê? Porque quando nós abrimos a palavra de Deus aqui, é confronto de poderes. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós falamos o quê? Que vem o teu reino. Isso é declaração de guerra no mundo espiritual. Que vem o reino do Senhor sobre este lugar. Por isso que hoje eu fiquei tão feliz, porque eu descobri uma coisa que essa igreja faz que eu não sabia. Reunião de oração, 8 horas da manhã. E ó, quarta-feira nós temos oração. Irmãos, vamos orar. Nós precisamos orar, irmãos. Existem coisas que só Deus pode fazer. Vamos orar pelos nossos filhos para que se convertam. Vamos orar pelos casamentos para que sejam restaurados. Vamos orar
pela igreja, para que encontre maturidade. Vamos orar e vamos, Senhor, quais são os bairros nessa cidade que o Senhor quer que essa igreja plante novas igrejas? Senhor, levanta missionários do nosso meio, missionárias, homens de Deus, mulheres de Deus. Senhor, abençoa a presença dos membros dessa igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no condomínio, onde seja, para que sejam flechas, para que sejam sal, para que seja luz. Esse é o Deus que nós servimos. Segundo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem forma os montes, cria o vento. Ele é o Deus de Israel, não era uma divindade local. Terceiro, Ele é o Deus que se revelou à humanidade. Diz ao homem o seu pensamento. Se revelou em Jesus Cristo. Se revelou na natureza. Você sabia que dos 53 maiores cientistas da história da humanidade, mais de 45 eram crentes? Isso é impressionante. A história do conflito entre a ciência e a religião, ela não vem dos cientistas, são os filósofos, são os sociólogos. Ao contrário, os cientistas mais reconhecidos, eles diziam, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos o que é a verdadeira ciência. A busca da verdade. Toda verdade é verdade de Deus. Ele é o Deus que se revela através da criação. Os homens estão olhando e dizendo, como dizia Albert Einstein, impossível contemplar a criação e não entender que há um Deus por detrás dela. Finalmente, Ele é o Deus que abate os soberbos. Diz o final do versículo 13. Pisa os altos da terra. Os altos da terra são os montes em que ficavam os santuários dedicados aos bezerros de ouro e às vacarias de Bazã. Ou seja, as mansões, os castelos, as prostituições cultuais. Para as mulheres de Samaria, Deus pisa sobre os altos da terra. Ele é poderoso para esmagar a soberba humana. O que significa então, irmãos? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Significa que os judeus, os israelitas, deveriam se humilhar diante de Deus e se preparar. Naquele momento, era inevitável, os assírios estavam chegando. Mas existe um outro juízo, que todavia aquele povo tinha tempo, como nós todavia temos tempo. Ainda nós podemos nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, olha para mim, imploro o teu favor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor, eu abro meu coração, usando palavras nossas, né? Porque é Deus que abre, para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Porque Ele, e somente por Ele, nós estaremos no reino celestial. Pela obra do nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, o que eu vejo aqui nesse texto? Eu vejo que Deus está mostrando para aquele povo que está distante dele, embora seja o povo da aliança, está quebrando a aliança, Deus está fazendo uma advertência, e essa advertência foi registrada na história, é um dos profetas, e hoje nós estamos lendo isso para a nossa advertência. E o Senhor termina essa advertência mostrando quem Ele é. Um Deus grandioso. E aqui, Pink diz uma coisa extraordinária. Uma visão pequena de Deus produz uma vida espiritual pequena. Se o seu Deus é desse tamanho, pequenininho, assim é a sua vida espiritual. Por isso nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que nós conheçamos verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. Você acha que Deus é só aquilo que você conhece dele? Irmão, o que você conhece de Deus é uma gota num oceano eterno. Se o Senhor vier sobre a sua vida e abrir o seu entendimento, 1 segundo, você morre. Morre. Seu coração para, explode.
Porque o pecado, o arrependimento vai ser uma coisa tão grande. Se Deus falar assim, eu vou tirar a mão de cima de sua cabeça aqui, Luciano. 2 segundos para você saber quem é você de verdade. Não resiste. Não resiste. Por isso que muitos homens, quando se arrependem dos seus pecados, quando Deus abre os olhos, acontecem 2 coisas. Vemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. João caiu como morto quando ele teve a visão do Jesus glorificado. Isaías diz, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Então se a nossa visão de Deus é pequenininha, a nossa vida espiritual também o é. Mas o Deus que nós servimos, Ele é grande. Ele é grande. Irmão, você se encontrará com Deus. E a pergunta não é se, mas como. Ou preparado ou despreparado. Como réu ou como filho. O mesmo Deus que anuncia o encontro hoje, Ele te oferece graça. Para que esse encontro seja de redenção e não de condenação. Quero te lembrar as palavras benditas do rei. Chegará aquele dia em que ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu conheço vocês. Porque o reino dos céus é para vocês. Venham a mim. Desfrutem do gozo do seu Senhor. Toda tristeza, toda lágrima, toda mentira, toda hipocrisia que nós carregamos hoje vai passar. Vida nova, completamente nova. E hoje o Espírito Santo me lembrou um texto extraordinário. Salmo 87, versículo 6. É um versículo que às vezes a gente lê, fala, não entendi isso aqui, passamos para frente. Olha só, diz assim, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Sabe o que está dizendo isso? Esse salmo fala de Sião, a cidade de Deus, e aponta de forma profética para os eleitos. Está falando do Calvário. Estes nasceram da cruz. Ao registrar os povos, o Senhor dirá, este foi redimido pelo sangue do meu filho. Este nasceu lá no Calvário, lá no Gólgota. Este nasceu lá.